de coincidência. Não. É tudo providência. Nada que acontece na vida do crente é coincidência. É tudo providência. E essa agenda não foi coincidência, não. Foi providência, amém? E eu aprendi em Angola que todo soldado deve andar preparado. Deve andar preparado. Por isso é que temos pastor presidente, temos o vice, temos o terceiro homem, temos os obreiros, diáconos, para estarem sempre prontos e à retaguarda. Porque nunca se sabe o que vai acontecer, se o pregador vai ligar e dizer que não vai aparecer. Então temos pessoas preparadas, capacitadas. E eu me sinto privilegiado, porque no meio de muita gente, eu recebi a ligação do pastor Eduardo, em nome de Jesus. Ele enviou mensagem para mim, no momento que eu estava pensando no grupo da igreja. O pastor Eduardo tem, eu não sei se isso é um dom. Ele chega no grupo dos jovens, gente, Pai do Senhor. E aquilo é uma benção, sabe? Por mais que você está triste, você ouvir aquela voz no grupo dos jovens, anima. E eu gosto muito de ouvir aquilo. Não, só que agora estás a falhar. Tipo, ontem não fizeste, eu fiz. Em nome de Jesus, amém? Vamos no que nos interessa. Deus abençoe a todos os irmãos que aqui estão presentes. Quero agradecer a Deus pela minha vida. A vida do pastor presidente, que não se encontra aqui, mas estamos aqui, alguém a representá-lo. Tem sempre alguém a representá-lo. Sempre vai ter alguém a representá-lo. Pastor Alex, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Eduardo, pastor Alcides. Eu ando a dizer que quando eu crescer, quero ser tipo o pastor Alcides. Eu quero ter a simplicidade do pastor Alcides. Missionário Sacaia, conforme ele diz, meu pai na fé. Né? A gente chegou em casa, já fiz uma oração em casa, já me colocou a mão na minha cabeça. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. É o mestre que Deus colocou na minha vida. E o que mais me chama a atenção no ministério do Sacaia é quando o Sacaia prega, ele não faz esboço. Eu não consigo pregar sem esboço. Não consigo. Sacaia não faz esboço. E pode pregar 3 horas de tempo sem fazer esboço. Isso não é para qualquer um. O cara tem mente de Cristo, mano. Quando eu crescer, quero ser tipo você, em nome de Jesus. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Êxodo, o livro de Êxodo se encontra dentro da Bíblia. Versículo 11. E aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, um de seus irmãos. Versículo 12. E ele olhou para um lado e para o outro, e quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio. Diga comigo, matou o egípcio. E o escondeu na areia. Versículo 13. E quando saiu no segundo dia, e eis que 2 homens, dos hebreus, estavam contendendo, e ele disse aos que fazia a injustiça: por que feres o teu companheiro? Versículo 14. E ele diz: quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? Repete comigo: mataste o egípcio? Mais forte: mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: certamente este negócio já é conhecido. Fecha a tua Bíblia
Coloca ela no banco em nome de Jesus. E nesse exato momento eu vou pedir 3 coisas na tua pessoa. Só preciso de 3 coisas. E eu creio que não é pedir muito. Eu vou pedir a tua atenção. Vou pedir o teu ouvido. E vou pedir o teu coração. Amém? Eu quero pregar debaixo do subtema Moisés luta com Moisés. Moisés luta com Moisés. O livro que nós acabamos de ler é um livro bastante conhecido. Conhecido por quê? Por ser, mais conhecido por ser o segundo livro da Bíblia. E por fazer parte dos 5 livros da lei. E eu creio que os livros da lei são livros muito conhecidos pelos leitores da Bíblia. Até pessoa que não sabe ler, não gosta de meditar. Se você lhe perguntar onde é que se encontra o livro de Êxodo, vai logo dizer que é o segundo livro da Bíblia. No capítulo 1 do livro de Êxodo, vem a falar sobre a geração de Jacó. Agora, esses são os homens dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, a saber, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulun, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Aser. E a Bíblia vem a dizer no versículo 5 que esta geração morre. Versículo 6, e José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos dos filhos de Israel multiplicaram-se de tal maneira que a Bíblia vem a dizer que naquela época levantou-se um faraó que não conhecera José. E temendo a forma em que o povo de Israel se multiplicava, Faraó cria vários planos, a saber, o primeiro plano, ele chama as parteiras para matarem todo menino recém-nascido. Se for menina, deixem viver, e se for menino, matem-o. E a Bíblia fala que as parteiras temiam a Deus. Quando o faraó chama as parteiras e lhes dá essa autonomia, lhe dá esta ordem, automaticamente o faraó estava a dar o poder às parteiras para matar os meninos. Quer dizer que as parteiras tinham o poder para matar, como também tinham o poder para deixar viver. E o que mais me prende neste episódio é que a Bíblia diz que as parteiras temiam a Deus. De um lado, o faraó deu o poder às parteiras, do outro lado, as parteiras tinham o temor a Deus. E por temerem a Deus, elas preferiram não obedecer à ordem de faraó. E a Bíblia fala que o povo foi se multiplicando a cada dia que passa, e faraó chama novamente as parteiras, dizendo: que tipo de trabalho é que vocês estão a fazer? Eu dei ordem para vocês matarem. Cada dia que passa, o povo vai crescendo. O povo de Deus é um povo abençoado. É um povo que cresce e se multiplica mediante as aflições. O faraó pensou que multiplicando o horário do trabalho, maltratando o povo poderia reduzir, poderiam morrer, mas ao contrário, o povo estava a crescer a cada dia que passa. E a Bíblia fala que Faraó vai traçar o plano B. E diz aos soldados para pegarem os meninos que nascessem naquela época e jogar no rio. Capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, tomou por sua esposa
uma filha de Levi, e concebeu e deu à luz a um menino. E por este menino nascer um tempo proibido, o que a mãe faz? Pega este menino e esconde-o por 3 meses. E o menino crescia mesmo estando escondido. E quando não poderia mais o escondê-lo, pega um cesto, coloca o menino, betuma, e coloca o menino no rio. E diz a Bíblia que a sua irmã acompanhava de longe, observava o que poderia acontecer com Moisés. E a Bíblia fala Moisés no rio, filhas de Faraó com as suas servas vão banhar no rio, e por providência, vejam o cesto, daqui a pouco a filha de Faraó está pegando o menino, daqui a pouco a irmã de Moisés está se intervir no ambiente da filha de Faraó, com as suas servas, dizendo que eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança. E a Bíblia fala que Moisés cresceu no Egito, frequentou as melhores escolas, as melhores faculdades. Moisés aprendeu tudo sobre o Egito, aprendeu os melhores e as maiores conquistas. Moisés vivia bem no palácio. Mas a Bíblia fala que quanto mais Moisés crescia, mais conhecia, mais estava preocupado em conhecer a história sobre o seu povo. Moisés começou a ter o conhecimento que este povo que está aqui trabalhando duro são meus irmãos. E eu ainda acho que Moisés, preocupado, ele saía para ir ver os irmãos que estavam a trabalhar. No belo dia, Moisés sai, já crescido, para ir ver os seus irmãos e encontra um egípcio a maltratar um hebreu. O tema é Moisés luta com Moisés. Quando Moisés encontra um egípcio a maltratar um hebreu, a Bíblia fala que Moisés olha de lado, olha para a direita, para a esquerda. É que nem já quando a gente quer pecar. A gente quando quer pecar olha para a direita, olha para a esquerda se alguém está nos ver. E Moisés viu que ninguém o via. Mata o egípcio e coloca debaixo da terra. E num dia, a Bíblia faz menção, no segundo dia, Moisés encontra um hebreu a lutar com outro hebreu. A primeira luta que Moisés se depara com ele é um egípcio a maltratar um hebreu. A segunda luta foi um hebreu lutando com outro hebreu. Aleluia. Aleluia. Eu vou começar a pregar aqui. O tema é Moisés luta com Moisés. Moisés luta com Moisés. Quando Moisés se depara com a primeira luta, um egípcio a maltratar um hebreu, era uma luta que estava a acontecer dentro de Moisés. Porque Moisés era hebreu, mas era egípcio de criação. Quer dizer que Moisés carregava uma parte do Egito e uma parte do hebreu. Dentro de Moisés tinha um egípcio e um hebreu. E esta luta era Moisés a lutar com ele mesmo. Por que era Moisés a lutar com ele mesmo? Porque se Moisés matasse o egípcio, perderia o palácio, mas continuava com a promessa. Se ele matasse o hebreu e deixasse viver o egípcio, ele perderia a promessa, mas continuaria no palácio. Então, diante desta luta, eu estou a ver Moisés equivocado. De que lado onde é que ele vai ficar?
Mas Moisés preferiu matar o egípcio para deixar viver o hebreu. Em outras palavras, estou a querer dizer que Moisés preferiu perder o palácio e continuar com a promessa. Moisés preferiu perder a posição de filho de Faraó, da filha de Faraó, para continuar com a promessa. Ao me deparar com esta luta, eu consigo encarar uma luta entre o espírito e a carne. Ao me deparar com esta luta, eu consigo encarar o desejo da carne com o desejo espiritual. Ao me deparar com esta luta, eu consigo encarar uma luta entre o reino da terra com o reino dos céus. Ao me deparar com esta luta, eu consigo encarar alguém que preferiu perder a posição para permanecer com o propósito, do que perder o propósito e continuar no palácio. Se a gente contemplar nos dias de hoje, tem muita gente que está preferindo perder o propósito para continuar com a posição que tem na sociedade. Tem muita gente preferindo perder o propósito para continuar com o título que tem na sociedade. Mas Moisés faz diferente. Moisés viu que o propósito é maior do que o palácio. O propósito é maior do que a posição. O propósito é maior do que o título. Moisés preferiu prevalecer no propósito e perder o palácio. Aleluia! Quando Moisés mata o egípcio, automaticamente ele está a cortar a geração, ou seja, a linhagem que ele tinha como egípcio. Ao matar o egípcio, ele está a anular a sua origem como egípcio. Ao matar o egípcio, ele está automaticamente a se desfazer da família de Faraó. E eu disse que ao contemplar esta luta, eu consigo ver nas nossas lutas diárias. Todo mundo tem uma luta diária. E a minha luta não é com Samuel Sacaia, não. A minha luta não é com o pastor Alcides, não. A minha luta não é com o presbítero Diego. A minha luta é comigo mesmo. Todos os dias que a gente dorme e acorda, Deus nos dá a oportunidade de a gente lutar conosco mesmo. A nossa luta não é com o próximo. A nossa luta é conosco mesmo. A nossa luta é com o pecado. A nossa luta é com o desejo da carne. A nossa luta é com tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada em Deus. Ao me deparar com esta luta, eu consigo ver o desejo da carne a ser morto e o desejo espiritual a prevalecer. Irmão, não gasta teu tempo lutando com o próximo. Não gasta teu tempo lutando uma batalha errada. Hoje nós estamos a ver muita gente a enfrentar lutas erradas. A tua luta não é com o regente das irmãs. A tua luta não é com o regente do jovem. A tua luta não é com o presbítero. A tua luta não é com o diácono. A tua luta é consigo mesmo. A tua luta é com o desejo da carne, aquilo que atrapalha a tua vida espiritual. Ao me deparar com esta luta, eu consigo ver Moisés a matar o Egito, Moisés a matar o desejo da carne, porque a Bíblia fala que o espírito milita contra a carne e a carne do mesmo modo milita contra o espírito. Eu sinto Deus neste lugar, e isso que eu tenho dito, missionário Samuel Sacaia, eu não preciso sentir arrepio no cabelo para ter certeza que Deus está aqui neste lugar. Eu não preciso rodar no manto para ter certeza que Deus está neste lugar. Queira você acreditando ou não, a presença de Deus nesta casa, ela é real em nome de Jesus. Só quem sente a presença dele, aplauda bem forte ao nosso Deus. Aleluia.
As parteiras tinham o poder para matar, porém temiam a Deus. As parteiras preferiram perder o poder para permanecerem temente a Deus. Hoje é diferente. Ninguém quer perder o temor. Ninguém quer perder o poder. Está-se mais fácil perder o temor do que o poder. Existem pessoas que estão a preferir perder o temor a Deus e prevalecer com a posição na sociedade. Mas essas parteiras fizeram diferente. Elas tinham o poder, porém temiam a Deus. Quer dizer que o temor a Deus estava a falar mais alto do que o poder que o faraó lhes concedeu. O temor a Deus na vida do crente deve falar mais alto do que o poder que o faraó nos concede. Porque muitas das vezes Deus vai nos colocar em prova. Daqui a pouco Deus está a aparecer a Abraão, está a dizer: Abraão, pega no teu filho e leva para sacrificá-lo. Entende uma coisa: o filho que você mais ama. Há quem diz que Deus é abusado. Ele ainda vai falar a Abraão: o filho que você mais ama. Na verdade, eu vos digo que Deus estava a colocar Abraão à prova para ver se ele amava mais o Isaac que Deus lhe deu ou o Deus que lhe deu o Isaac. Mas Abraão passa pela prova. Entenda uma coisa: todas as vezes que Deus te pede aquilo que você mais ama, não é aquilo que Ele quer você. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Ele não quis Isaac, Samuel, Ele queria Abraão. Quando Jesus pede água à mulher samaritana, não é água que Jesus queria, Ele queria a mulher samaritana. Quando Jesus pede o barco emprestado de Pedro, não é o barco que ele queria Pedro. Todas as vezes que Deus te pede aquilo que você mais ama, não é aquilo que Ele quer testar a tua fidelidade. Aleluia. Aleluia. E Deus quis ver se Abraão amava mais Isaac que Deus lhe deu, ou Deus que lhe deu Isaac. Tem muita gente que está a amar mais Isaac que Deus lhe deu do que Deus que lhe deu Isaac. Existe muita gente que está a reprovar na prova que Deus está a conceder, porque está a amar mais o emprego que Deus lhe deu do que o Deus que deu o emprego. Está a amar mais o namorado que Deus lhe deu do que Deus que deu o namorado. Está a amar mais o carro que Deus deu do que Deus que deu o carro. Entende? Aquilo que Deus te deu não pode estar acima do amor que você tem. Aquilo que Deus te dá não pode estar acima do amor que você tem para com Ele. Hoje estamos a ver muita gente a reprovar no texto, porque estão a amar mais as coisas que Deus dá do que Deus que dá as coisas. E por esta razão é que tem muita gente, missionário Sacaia, que não está a ser abençoado. Não é porque Deus não está a ouvir as orações, Deus está a ouvir, só que não é o momento certo. Porque Deus, antes de te dar uma coisa, Ele faz a leitura da intenção do teu coração. Tem pessoas que não estão a ser abençoadas agora, porque se Deus abençoar agora, Ele vai parar de vir na igreja. Tem pessoas que Deus não está a abençoar agora, porque se Deus abençoar, vai parar de vir no círculo de oração. Tem pessoas que Deus não está a abençoar agora, porque se Deus abençoar, vai parar de vir nos cultos. Imagina, missionário Sacaia, se Deus te abençoar com o emprego onde você ganha bem, você não vai vir constantemente nos cultos assim como você vem agora. Por esta razão é que Deus pode ouvir as tuas orações, mas só Ele sabe o momento para te abençoar, só Ele sabe a hora para te abençoar, só Ele sabe o ano para te abençoar, só Ele sabe o mês.
Aleluia. A carne milita contra o espírito. O egípcio estava a lutar contra o hebreu. Ao deparar esta luta, eu consigo ver o desejo da carne a lutar contra o espírito. As nossas lutas diárias devem ser com o nosso ego. Todas as vezes que você acorda pela manhã, você deve estar preparado para lutar com o espírito de exaltação que tenta penetrar sobre a tua vida. Todas as vezes que você acorda pela manhã, você tem que estar ciente que esse é mais um dia de luta, para eu lutar com a minha carne mesmo, para eu lutar contra o desejo da carne e com tudo aquilo que tem atrapalhado a tua vida espiritual. O pecado, antes quando eu era ímpio, missionário Sacaia, o pecado dominava o meu corpo. Quando eu era ímpio, o pecado dominava o meu corpo. Mas depois da minha conversão, o pecado perdeu rede na minha vida, porque desde o momento que eu me converti, quem passou a dominar o meu corpo é o Espírito. Entenda uma coisa: quando éramos crianças, nós tínhamos uma carne, éramos carne que tinha o Espírito. Repito, quando éramos crianças, éramos carne que tinha o Espírito. Agora que nos convertemos, nós somos Espírito que temos carne, que quer dizer que quem comanda na minha vida não é o desejo da carne, deve ser o desejo do Espírito. O Espírito deve falar mais alto nas nossas vidas, porque a Bíblia fala: se a gente viver de acordo com a carne, automaticamente morreremos. Mas se a gente der lugar ao Espírito e mortificar a nossa carne, automaticamente viveremos. Cristo nos resgatou da lama do pecado. O pecado não tem domínio sobre a tua vida. O pecado não tem domínio sobre a vida da igreja. Desde o momento que Cristo resgata a igreja da lama do pecado, o pecado perdeu rede na tua vida. Quem comanda na tua vida é o Espírito de Deus, porque a Bíblia fala: aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos. Aleluia. Tem muita gente, evangelista Eduardo, que estão enfrentando lutas erradas, estão a lutar com pessoas erradas. Falando de lutas erradas, Deus me leva à história de Jacó. Quando Jacó estava fugindo da casa do seu tio, a Bíblia fala que Jacó se encontra com Deus no vale. Por que Jacó foge de lutar com seu tio? Por quê? Porque Jacó entendeu que a minha luta não é com meu tio, a minha luta é comigo mesmo. Porque antes de Jacó lutar com Deus, ele era enganador, o nome era Jacó. Mas depois de lutar com Deus, automaticamente Deus muda a história de Jacó. Se Jacó lutasse com seu tio ou com seu irmão, não teria força suficiente para lutar com Deus. Por esta razão é que Jacó preferiu fugir luta errada para lutar com Deus. Tem muita gente que está a gastar energia lutando com o próximo. A tua luta não é com o próximo, a tua luta é contigo mesmo. Você precisa lutar com o ego, você precisa lutar com o pecado, você precisa lutar com fofoca, você precisa lutar com blasfêmia, você precisa lutar com a murmuração. Então não gasta a tua energia lutando com o teu próximo, não gasta a tua energia lutando com o teu amigo ou com o teu irmão. Jacó fugiu lutar com seu tio para ir lutar com Deus. Quando ele luta com Deus, Deus automaticamente muda a história de Jacó. Porque se Jacó não fugisse do seu tio, não poderia entrar no vale. Se Jacó não entrasse no vale, não poderia se encontrar com Deus. Se Jacó não se encontrasse com Deus, não poderia lutar com Deus. Se Jacó não lutasse com Deus, Deus não poderia tocar na coxa de Jacó. Se Jacó não poderia ser tocado na coxa, não poderia ser trocado o nome. Se Jacó não fosse trocado o nome, a história continuaria. Amém.
continua a mesma, Sacaia. Se Deus não trocasse o nome de Jacó, a rotina de Jacó seria a mesma. Tem muita gente na igreja que a rotina dele continua a mesma, porque estão a lutar com pessoas erradas. Tem muita gente na igreja que a história deles não dá uma volta de 360 graus, porque estão a lutar com pessoas. Não lute com pessoas erradas. Você tem que saber com quem você tem que lutar. A tua luta é consigo mesmo. A sua luta é com aquilo que tenta atrapalhar a tua caminhada com Deus. Aleluia. Não enfrenta uma luta errada. Não enfrenta uma luta errada. Saiba a luta que você tem que enfrentar. Porque muitas das vezes você só não está sendo abençoado porque você está a gastar energia em outras lutas. Você só não está sendo abençoado porque está a lutar com pessoas erradas. A tua luta não é com o irmão que está ao teu próximo, não. A tua luta é contigo mesmo. Todos os dias você tem que levantar predisposto para enfrentar novas lutas, para combater contra a exaltação, com a vanglória que tentam entrar sobre as nossas vidas, que tentam atrapalhar a nossa caminhada em Deus. Por isso é que Jacó entendeu esse mistério. Se eu lutar com meu tio ou com meu irmão, eu não terei força suficiente para enfrentar Deus. Por isso é que ele viu, não, esta aqui é uma luta errada, eu tenho que fugir dessa luta. Luta errada não é para ser enfrentada, é para fugir. Porque talvez você está a gastar energias em coisas desnecessárias, em coisas que não tem nada a ver contigo. Não luta com quem não aumenta nem diminui nada na tua vida. Aleluia. 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 Quando eu era ímpio, o pecado comandava a minha carne. Quando eu era ímpio, o pecado comandava a minha carne. Mas depois que Jesus me resgata do pecado, da lama do pecado, automaticamente o pecado perdeu peso na minha vida. O pecado perdeu rede na minha vida. Hoje eu sou guiado pelo Espírito de Deus, porque eu sou filho de Deus. Hoje não é pecado que manda na minha vida. Quem manda na tua vida é Deus. Quem manda no teu relacionamento é Deus. Quem manda nos teus filhos é Deus. Quem manda na tua relação é Deus. Quem manda no teu casamento é Deus. Quem manda na tua formação é Deus. Quem manda na tua vida. Aleluia. Aleluia. Paulo, aos livros de Romanos capítulo 7, versículo 18, está a dizer que todas as vezes que eu quero fazer o bem, não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. Por que Paulo escreve dizendo isso? Porque ele percebeu que já não é a vontade dele, porque a vontade dele, missionário Sacaia, é fazer o bem, mas todas as vezes que ele quer fazer o bem, não consegue fazer, acaba por fazer o mal. Por quê? Porque já não é ele, é a força do pecado. Quando o pecado começa a ganhar espaço na tua vida, você já não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que o pecado te obriga a fazer. Por isso é que Paulo disse: todas as vezes que eu quero fazer o bem, não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. Por que Paulo disse isso? Porque o pecado ganhou espaço na vida do ser humano. Quando o pecado ganha espaço na vida do ser humano, você começa a admirar as coisas que você faz. Você não quis roubar, mas acaba por roubar. Você não quis falar mal do pastor, mas acaba por falar mal do pastor. Você não quis falar mal do missionário, mas acaba por falar mal do missionário. Isso é a força do pecado. Por esta razão é que a Bíblia diz que Deus nos resgatou da lama do pecado. Você é resgatado da lama do pecado. Deus resgatou a tua família da lama do pecado. Deus resgatou o teu ministério da lama do pecado. Hoje você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Se tudo se faz novo, então eu tenho que viver em novidade com Cristo. Eu tenho que viver as
as boas novas de Cristo. Eu tenho que viver tudo novo. Se anteriormente eu gastava mais tempo para sentar na roda dos escarnecedores, hoje eu tenho que gastar mais tempo sentar no meio dos santos, falando da palavra. Se anteriormente a minha vida era pagode, hoje a minha vida é vigília. Se anteriormente a minha vida era balada, hoje a minha vida é círculo de oração, porque Deus me resgatou. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O pecado já não tem domínio sobre a minha vida. O pagode já não tem domínio sobre a minha vida. O funk já não tem domínio sobre a minha vida. A samba já não tem domínio sobre a minha vida. Porque o pecado está morto. O pecado está morto na tua, na minha e em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Quando você senta na roda dos escarnecedores, você não está a alimentar o espírito, não. Você está a alimentar a carne. Quando você senta na roda de pessoas que só vêm no culto para ver o erro do pregador, você não está se alimentando, não está alimentando o teu espírito. Você está a alimentar a tua carne. Quando você sai de casa para viver se o irmão vestiu bem ou não, você não está a alimentar o espírito. Você está a alimentar a carne. Quando você prefere outras coisas do que servir a Deus, você não está a alimentar o espírito, você está a alimentar a carne. Missionário Sacaia, por favor, eu quero terminar aqui, por favor, evangelista Eduardo, com todo respeito, eu quero fazer aqui um exemplo rápido. Aleluia. Eu vou terminar. Por favor, missionário Sacaia. Aleluia. Aleluia. Olha para lá, missionário Sacaia. Está com vergonha? Precisamos do altar. Aleluia. Dentre o evangelista Eduardo e o missionário Sacaia, quem é mais forte? Aleluia. Aleluia. Eu disse que todas as vezes que eu faço o desejo da carne, automaticamente eu estou a matar o espírito. Quando você se assenta na roda dos escarnecedores, você não está a alimentar o espírito, você está a alimentar a carne. E quanto mais você alimentar a carne, automaticamente o espírito começa a morrer. Quando você começar a perceber que estás a perder a vontade de vir na igreja, a vontade de orar, a vontade de meditar, alguma coisa está a morrer na tua vida. Todas as vezes que nós pecamos, nós perdemos alguma coisa de Deus. Aleluia. Vamos exemplificar aqui algo rápido para terminar. Eu sou pai, com todo respeito, meu pastor. Eu sou pai desses dois. Se eu, como pai, alimentar 2 vezes por semana o evangelista Eduardo e alimentar 1 vez por semana o missionário Sacaia, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos começar a ver uma diferença entre o evangelista Eduardo e o missionário Sacaia. Se eu alimentar 3 vezes o evangelista Eduardo por semana e alimentar 1 vez o Sacaia por semana, vamos começar a ver uma diferença muito grande. Qual é a diferença? O missionário Sacaia vai começar a emagrecer, o evangelista Eduardo vai começar a ficar forte. Aleluia. Aleluia. Aleluia, igreja. Igreja, preguem comigo, amém? Eu não sou de fora, eu sou de casa. Vai começar a emagrecer. Vai começar a emagrecer. Se eu alimentar todos os dias da semana o evangelista Eduardo e alimentar 2 vezes por semana o Sacaia, na mesma Sacaia vai emagrecer. Se eu parar de alimentar o Sacaia e continuar a alimentar o evangelista Eduardo, o que vai começar a acontecer? O evangelista vai começar a ficar forte e automaticamente o missionário Sacaia vai começar a emagrecer. E ao emagrecer, ela começa a morrer. Por quê? Porque eu estou a alimentar mais o evangelista Eduardo e não o Sacaia. Aqui dentre esses dois, o evangelista Eduardo está a simbolizar a nossa vida espiritual. Eu creio que já tem pessoas que pegaram essa revelação. O evangelista Eduardo
está a simbolizar a nossa vida espiritual. O sacaia está a simbolizar a nossa vida carnal. Aleluia. Aleluia. Quanto mais eu alimentar o evangelista Eduardo, automaticamente eu estou a mortificar a minha carne. Quanto mais eu alimentar a minha vida espiritual, a minha carne começa a morrer. E quanto mais a minha carne morrer, os desejos da carne começam a morrer. Os desejos do pecado começam a morrer. Tudo por quê? Porque o sacaia começa a ficar fraco e sem força. Quer dizer que automaticamente sacaia sem força começa a perder espaço na vida do crente. E o evangelista Eduardo, como está forte, começa a ter espaço na vida do crente. Quer dizer que a minha inclinação não será na carne, será no meu espírito. Porque quando o espírito está forte, a carne está fraca. Quando o espírito está forte, a carne começa a morrer. Quando o espírito está forte, o desejo do pagode começa a morrer. Quando o espírito está forte, o desejo do pecado começa a morrer. Quando o espírito está forte, o desejo de fornicação começa a morrer. Quando o espírito está forte, o desejo do adultério começa a morrer. Agora, quando você prefere alimentar o sacaia e não o evangelista Eduardo, a vontade de meditar começa a morrer. A vontade de vir na igreja começa a morrer. A vontade de orar começa a morrer. A vontade de pregar começa a morrer. Tudo por quê? Porque estamos a alimentar a carne e não o espírito. Se verdadeiramente você alimentar a carne e não o espírito, certamente morrereis. Se coloca em pé em nome de Jesus. Esta noite eu estou a declarar, eu estou a profetizar que o pecado não tem domínio sobre a tua vida, que o desejo da carne perde domínio sobre a tua vida. Quem comanda a tua vida é Deus. Você está aqui para fazer a vontade do Espírito e não da carne, e não da carne, e não da carne, e não da carne, e não da carne. Eu quero profetizar para a tua vida tudo aquilo que atrapalha o teu ministério, tudo aquilo que atrapalha a tua caminhada com Deus. Nesta noite começa a ficar fraco, começa a ser mortificado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Yamaika shinderebaia, leo cosete leproio coseia, marego shenderebaika saia, makata satala preia, yebaika shinderemaiko soto lebrai, makata sato leprogo saka, yebago shinderebagaia, rebago shendelemaia, yababago shenderebagaia, makata satole, yebraika shindereprogo saia, yebaia goshede, yebraika sintelebraia, makata satala bro, lebago shenderebagaia, makata sinderebaia, yebraika shetelebraia, yebabago shenderebagaia, yakasatala bro, marega senderebagaia, lebrogo shetelebraia, yakashenderebaia, makata satala bro, yebago shinderebagaia, makata satala bro, lebababaga saia, marego shenderemaia. Coloca suas mãos por alto, coloca suas mãos por alto. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo que o desejo do pecado morra sobre a tua vida, morra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Agora, 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 eu profetizo. E a bracocheia, macateaceia, lebaia gochaia, lebaia caxender. Lebai caxinderebaia, lebabagochaia, lebracachate labraia. Deus está a procurar uma igreja que viva em santificação. Deus está a procurar uma igreja que tem compromisso sério com Ele. Deus está a procurar. Está a procurar um jovem, está a procurar irmã, está a procurar mamã, que não perca o propósito que tem com Deus por causa das coisas terrenas. Deus está a procurar uma igreja que está focada no propósito que tem com Deus. Deus está a procurar uma igreja que leva seriamente a sua obra.
procurar uma igreja que tem compromisso com Ele, que não troca o propósito com o palácio, que não troca o propósito com outras coisas. E essa igreja Deus achou. Essa igreja Deus achou. E hoje, você que perdeu o desejo de meditar, você que não consegue mais meditar, você que não consegue mais acordar de madrugada para orar, você que não consegue mais fazer a obra do jeito que você fazia, receba essa palavra hoje, receba essa palavra hoje, receba essa declaração hoje, em nome de Jesus. Que a vontade de orar visita a tua noite, que a vontade de meditar visita a tua noite hoje, hoje, hoje. Deus está procurando aquele irmão, aquela irmã que acordava de noite para orar. Deus está procurando aquela irmã que acordava de madrugada para meditar. Deus está procurando aquela irmã que era a primeira pessoa a chegar na igreja. Deus está procurando aquela irmã que quando chegava na igreja não ficava em conversa, dobrava o joelho para orar. Deus está a procurar você que perdeu a vontade de orar. Deus está a procurar você que perdeu a vontade de meditar. Neste dia, Deus quer ter um encontro real contigo. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Fique conectado, não se distraia. E andar do teu lado. E sinta a melodia desta canção. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Concentre-se. Vivo obediente. Que o Espírito de Deus todo dia o pecado vem. Traga em ti a vontade de voltar a orar. A vontade de voltar a levar a obra dele seriamente. Me chamam, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Levanta as suas mãos e adora conosco. Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Todos os dias nós escolhemos Deus. Ser amigo de Deus. Nós preferimos Deus do que qualquer coisa. Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Aleluia! Eu nasci pra te Deus quer voltar até aquele encontro que você tinha com Ele. Deus quer que você volte a fazer aqueles programas de oração que você tinha com Ele. Deus quer que você volte na essência. Volte a orar. Volte a meditar. Volte a se santificar. Deus quer te encontrar no lugar de sempre. E vivo obediente. Todo dia o pecado vem e me Cadê aquele irmão? Onde estava só queria Deus.
onde ele estava só quis sentir a presença de Deus. Cadê aquele irmão? Onde estava só falava de Deus. Onde estava só falava do relacionamento com Deus. Cadê? Deus está a te procurar. Deus está a te procurar. Deus está a te procurar. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Nós escolhemos Deus. Escolho ser amigo de Deus. Nós queremos ser amigos de Deus. Queremos falar com Ele todos os dias. Nós queremos escolher Ele todos os dias. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Já estamos crucificados. Já estamos crucificados. Você está crucificado. Eu estou crucificado. Nós estamos crucificados. Nós escolhemos Cristo todos os dias. Nós escolhemos Cristo todos os dias. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Com a permissão do nosso pastor, eu queria pedir você que de um tempo para cá tem notado uma diferença em ti mesmo. Então você percebeu que você já não é a mesma pessoa. Antes você só quis ouvir a voz de Deus. E essa vontade hoje está escassa. Antes você só quis falar de Deus. E hoje você já não fala de Deus. Antes você acordava de madrugada para orar. E hoje essa vontade você já não vê. Alguma coisa precisa ser consertado. E nós estamos aqui para orar por ti. Nós estamos aqui para orar por ti. Sai do teu lugar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Para que o Espírito Santo traga de volta a sede que você tinha antes e hoje já não tens. Você antes orava quando acordava e hoje você já não ora. Onde você está, você só orava e hoje você já não vê isso. Nós queremos te ajudar. Nós estamos aqui para se ajudar. Nós queremos orar por você. Para que Deus traga novamente essa chama no teu espírito. Aleluia. Coloca a sua mão no coração. Coloca a sua mão no coração. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é outro nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos nesse exato momento. Pedindo para que o Espírito de Deus traga novamente a chama em nossos corações. A chama em nosso espírito. Para que a gente volte a orar como orávamos. Voltamos a meditar como meditávamos. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga essa chama na tua vida, no teu ministério, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas em nome de Jesus. Vou entregar o microfone a quem de direito. Aleluia! Quantos são gratos a Deus por essa palavra? Digam amém! Amém. Quantos são gratos a Deus pela vida do missionário Carlos Bagano? E vai continuar orando por ele, em nome de Jesus, e quer que ele pregue outras vezes. Digam amém! Amém. Pode se assenta não, fica de pé em nome de Jesus ainda. Vamos receber o nosso pastor com uma salva de palmas. Em nome de Jesus.